Boa noite, tudo bom? Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde para você que vai, estudar e ver este vídeo, tá? Eu quero cumprimentar e agraciar a você com a poderosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui com um estudo, eu gostaria de transmitir a você, tá, sobre Caim e Abel. Sendo esse estudo que eu irei passar não é um estudo para, aprimorar ou para fazer a separação do sermão. Não. É um estudo para nível de conhecimento. O que é isso? Há estudos aonde nós estudamos a Bíblia Sagrada e, segundo esses estudos, nós preparamos sermões para ministrações. E também há estudos mais aprofundados que são eles sim transmitidos dentro de seminários e escolas, né, bíblicas, a qual é o estudo que eu a preparei, né, para transmitir para o seu nível de conhecimento, para aprimorar o seu conhecimento. Tá? Eu quero começar com Adão e Eva. Sendo Adão e Eva, tá? A Bíblia vai relatar uma das maiores catástrofes em pecado, como o pecado de Caim e Abel. Tá? Ao ler a Bíblia em nossa tradução brasileira, língua portuguesa, nós vamos entender ou dar a expressão dentro dos textos bíblicos que eram Caim e Abel, os primogênitos. E aqui eu quero já começar a expandir e a transmitir o conhecimento a você. Que Adão e Eva tiveram 60 filhos, sendo 33 homens e 33 mulheres, sendo os primeiros filhos de Adão e Eva, começando pelas mulheres, e sendo a sua primogênita Iana, é o nome, né, da primogênita filha de Adão e Eva. Estudando a Bíblia Sagrada e pegando alguns conhecimentos dos midrashes, nós vamos entender também que o idioma da época, como, né, o próprio idioma qual o Gênesis sim é escrito, a língua hebraica. Então, nós vamos entender que a língua qual eles estudavam era o hebraico, ou que eles falavam, sendo a língua hebraica. Entendemos que também, segundo, né, os estudos, né, minuciosamente dentro do hebraico, Adão, sim, ele tendo uma facilidade ou aprimoração através dos seus dias de falar 70 idiomas. E sim, estudando, logo, eu quero entrar dentro da nossa tradução bíblica ao livro do Gênesis, onde vai relatar para nós que Deus descia para conversar com Adão. Entendemos? E também, ao estudar em minuciosidade o hebraico da tradução original, nós vamos entender que Adão, conhecendo, tendo este nível de idioma de 70 idiomas, também nós vamos descobrir, estudando o hebraico, que Deus descia e Deus falava. E Deus não somente falava, mas Deus passava conhecimento. Deus sendo ele o professor de Adão ali no jardim do Éden. Sendo que o hebraico, estudando ele, pegando alguns vestígios do Midrash, de segunda a sexta-feira, 3 horas por dia, né, Adão passava, né, essas 3 períodos de hora, 3 horas de relógio, em nosso tempo, lógico,
para estudar. Então, entendemos que Adão era um homem, né, que tinha um conhecimento amplo acerca de Deus, não somente acerca do mundo espiritual, né, sendo ele aquele a qual tinha o poder de domar e dominar, né, todos os animais, a qual ele mesmo colocou o seu próprio nome em cada espécie de animal. Entendemos também que Adão, ao estudar e ter este conhecimento, né, ele tinha, entendemos aqui, entendemos que ele, com todo este conhecimento, né, segundo os estudos hebraicos, tá, era um homem preparado para dominar, era um homem preparado para Deus usar. Eu poderia somente continuar nos estudos bíblicos, mas o Espírito Santo, a qual nos orienta e nos capacita para algo como ministérios concernentes, ele, ao me tocar e posicionar, eu quero passar aqui, né, o adversário, em busca de derrubar, e conseguiu Adão e Eva. Por quê? Era somente o motivo de Adão ser formado e ter sua fragilidade vindo de um material, de uma espécie tão rasa, tão frágil como o barro, uma espécie tão imunda como o próprio barro, estudando minuciosamente o hebraico e as origens do barro, então vamos entender, né, que é uma das piores matérias a qual Deus escolhe o homem para formar a sua própria imagem e semelhança. Entendemos também que o fato de Satanás buscar derribar Adão não é somente por este fato, mas também por ser ele frágil e uma das maiores ou piores espécies a ser formado com mais semelhança de Deus. Ele tinha algo, ele tinha intimidade, ele tinha conhecimento das coisas, algo que Satanás não pode roubar do homem ou da mulher, de Deus. É onde começamos a ser invejados pelas trevas, tá? Mas, né, uma pérola para um nível de conhecimento. Entendemos também ao estudar a língua hebraica que, né, Caim e Abel, olha, aqui não é uma língua hebraica a qual quero passar aqui para os irmãos. Esse segundo conteúdo que eu queria passar para os irmãos é um conhecimento dos midrashes, que diz que Caim e Abel eram gêmeos. Há um midrash que, né, nos revela ou nos relata que Caim e Abel eles eram gêmeos. Tá? Esses dois irmãos, né, dentro do Midrash, sendo irmãos gêmeos com o mesmo DNA. Agora, tá? Trazendo aqui mais um tópico ou uma revelação de conhecimento, né, dentro da língua hebraica, tá? Sendo que Caim e Abel não eram os filhos mais aprimorados, ou seja, esses dois irmãos, eles não tinham vestígios de Adão e de Eva. E com o ponto, irmão Leandro, o Senhor, né, vai relatar e afirmar isso. Eu quero trazer alguma luz bíblica da nossa tradução portuguesa de João Ferreira de Almeida. Também quero colocar o Midrash dentro deste nível de conhecimento, que diz que é, Caim ele já era, né, de uma pele de cor branca, já
de Abel uma pele mesclada. Não era branco e nem a cor morena ou preta, mas ele era mesclado. Sendo que Adão, estar a palavra Adão dentro da língua hebraica, nós descobriremos que Adão, a palavra Adão dentro do hebraico, ele fala de cor, de barro, de vermelho e também de cor negra. Estudando a sua raiz, vindo do seu nome, entendemos que Adão era um homem de cor negra, sendo que a nossa própria Bíblia, a qual nós a temos, ela vai nos relatar que quando Adão e Eva tiveram o seu filho por nome Sete, né? Agora Eva, ela vai louvar a Deus, né? Em algumas palavras e relatar que somente aquele filho, sim, né, tinha vestígios, sendo Sete de uma cor mais escura, trazendo sim a raiz dos seus pais. Isso, irmãos, são níveis de conhecimento para aprimorar, porque muitas das vezes nós nos relatamos, nos encontramos em situações onde muitas pessoas têm curiosidade e nos fazem perguntas. E muitas das vezes nós não temos o que dar. Lembrando que quando Timóteo recebe a carta, né, pelo Espírito Santo, instruindo Paulo, né, a carta é: procura-te te apresentar como obreiro aprovado, que, que vai manusear bem a palavra. Não é só em novo. Deus falou para Josué, Deus usou Moisés para o seu povo a estar meditando da palavra, a estar estudando a Bíblia Sagrada. O próprio Deus, usando os seus profetas, diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. É a única ferramenta que Satanás não pode roubar da igreja, é conhecimento, né, bíblico, conhecimento de Deus. Estudando também a língua hebraica e também alguns midrashes, há um midrash que ele vai nos relatar, né, o motivo que Caim mata Abel. Isso mesmo. Há um dos midrash, né, há 3 midrashes, pelo meu conhecimento, mas eu quero ressaltar um midrash, né, que diz que Caim, sendo ele, né, cultivador da terra e a trabalhar na área da agricultura, plantios e etc. Já Abel, por ser um homem que trabalhava com animais ou ovelhas, um pastor ou um cuidador de animais, tá? Este Midrash nos relata que os animais de Abel, eles passavam para o território de Caim, onde estavam os seus plantios, e ali eles destruíam os plantios de Caim. Então, esse Midrash é um Midrash mais próximo do que o hebraico nos revela. Por quê? Porque estudando o hebraico e as origens desses irmãos, o hebraico vai dizer que Caim era um homem com um coração pecaminoso, um homem que carregava pecados de iniquidade. O hebraico vai chamar um coração, né, de 7 pecados, pecados de iniquidade. Então entendemos que, diante da história a qual está em nossa Bíblia,
os primeiros pecados. Mas o hebraico vai relatar que o coração de Caim já era, um coração negro, um coração pecaminoso, um coração que já era cheio de iniquidade, pecados de iniquidade. Então entendemos que quando o hebraico nos traz isso, ele se torna próximo, né, desse Midrash. Porque o Midrash diz que as ovelhas ou os animais de Abel, né, ultrapassando o território de Caim, destruindo todo o seu plantio, né, começa ali as rinchas e a maldade no coração de Caim para com o seu irmão Abel. Tá? Então é um Midrash mais próximo, tá, que vai se alinhar né, com o hebraico. Então o hebraico também. Então o hebraico diz que quando Abel ofereceu o sacrifício ou de oferta, deu a sua oferta ou sacrificou a sua melhor oferta para Deus, o hebraico diz que Deus responde com fogo a oferta ou o sacrifício de Abel. Já o de Caim, ao ele entregar a sua oferta, Deus não recebe da mesma medida. Ou seja, Deus não se revela no mesmo nível como do ser humano. É onde uma ira ou uma semente já plantada, eu quero trazer aqui o Midrash que eu estava comentando, né, que revela a semente que já estava plantada e ele, por carregar dentro do hebraico, tá, maldades e pecados de iniquidade, aquilo foi o checkmate. Aquela cena foi, né, o limite para ele cometer tamanha atrocidade, onde ele comete, né, mais um dos seus pecados, a qual fica este pecado memorizado historicamente na Bíblia Sagrada e mundialmente. Tá? O hebraico também vai trazer esta revelação para nós, dizendo que ele comete esta cena ou este ato crucial com seus 100 anos de idade. Isso mesmo. Entendemos, né, que quando ele comete, né, este pecado, aí Deus o sentencia. Deus manda ele, Deus coloca ali um sinal, como a nossa Bíblia nos traduz. Ele vai para um lugar por nome de Nod. Aí eu quero trazer aqui também como uma resposta onde ficava Nod, o que era Nod. Vamos estudar os midrashes. Eu vou trazer aqui um midrash para vocês, para nível de conhecimento. Há um midrash que diz que Nod ficava, Nod na realidade era o centro da Terra, ou o globo Terra, e que dentro de Nod, ou dentro do globo Terra, tinha um lugar por nome de Éden. Dentro do Éden, no jardim, dentro do jardim, duas árvores. Entre as duas árvores, a casa ou o local onde Adão e Eva moravam. Dentro deste local ou
casa um altar, que era o altar onde Deus ensinava a Deus. Então, esse Midrash ele traz essa revelação, né, de uma luz onde ficava aproximadamente este lugar. Para terminar o nosso estudo, né, há muitas pessoas que fazem pergunta quem era a esposa de Caim, quem foi a primeira mulher, né, de onde surgiu, como ele gerou filhos. Aleluia. Entendemos, dentro de alguns estudos bíblicos, né, que tanto compromete também, tanto o hebraico quanto também os midrashes, que ele, né, ao cometer aquele pecado, ele, ele leva. E esse midrash ele traz um pouco de vestígio de outro midrash que eu não saltei. Tá? Ele leva a sua irmã, ele tinha um comprometimento com uma de suas irmãs. E quando ele comete, né, esse ato de assassinato, ele foge para Lod e leva consigo. E lá ele a conhece, a sua própria irmã. E ali começa a geração de Caim. Okay? Então, termina assim, na verdade não termina, mas eu quero terminar esse estudo, né, dizendo que vale a pena nós nos sacrificar para estudar. Vale a pena nós se dedicar. Não fique somente, tá? Não somente leia a Bíblia Sagrada. Estude. Estude os Midrash, estude o hebraico, estude o grego. A Bíblia, eu quero trazer aqui dentro de uma simbologia, é um mar. E quanto mais você mergulha nela, mais você descobre. Há muitas pessoas hoje que elas são tidas como pessoas hereges por alguns cristãos que são rasos no conhecimento, porque não investem no conhecimento, são preguiçosos para estudar, e quando houve conhecimento mais aprofundado, eles mesmos nomeiam os sobrinhos, pastor, por quê? Porque ele não busca, mas critica quem busca. Então, se você tem medo de chamar de um herege, este medo te aprisiona e você não busca conhecimento, eu quero, mas não posso me aprofundar porque, né, eu tenho. Busque, invista no seu ministério. Se Deus chamou você, você sente a vocação para ser, né, estando naquele dom que Deus chamou, o dom de doutor, o dom de mestre, o dom de um professor, você precisa, você investe tanto na obra, você investe tanto nos outros, mas não investe no dom que Deus te deu. Não estou aqui dizendo que você tem que parar de olhar ou de investir na obra, não invista na obra.
Seja dizimista, seja ofertante, mas não se esqueça de você. Você precisa investir em você. Você precisa parar e dizer, Deus, eu preciso investir no dom que o Senhor me deu. Eu preciso honrar o Senhor com o dom que o Senhor me deu. Abre portas, eu vou entrar. Eu vou investir no dom que o Senhor me deu. Se o meu dom é ensinamento, se o meu dom é palavra, eu vou buscar a palavra. Eu vou buscar conhecimento. Porque uma hora Deus pode te colocar diante de um poliglota, de uma pessoa reconhecida pela sociedade ou no mundo global. Talvez Deus pode surpreender a você dizer, eu sou tão pequeno, eu sou menor da minha família, da casa do Senhor, mas para Deus você tem um valor grande. Então se prepare, invista no teu dom ministerial. Eu vou estar gravando, eu cheguei a gravar um vídeo sobre a vida de Gamaliel. Eu vou estar fazendo um renovo novamente sobre a história dele, que você possa ser erguido no nome de Jesus. Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Instituto Teológico, Escola de Sabedoria. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.